O que é o cânone das Escrituras? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos seguindo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Neste compêndio nós estamos estudando a primeira parte da revelação de Deus. Deus que abre o seu coração e se revela a nós. Por quê? Porque Ele quer fazer conosco o seu povo em Jesus Cristo e na força do Espírito Santo. E temos ouvido falar desta revelação da tradição apostólica, da Sagrada Escritura e do Magistério. Mas agora nós vamos nos debruçar agora sobre as Escrituras, a Bíblia. Isto é, a parte escrita da revelação. E a pergunta de número 20 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele trata da seguinte questão: o que é o cânone das Escrituras? Veja, cânon, o cânone, significa a lista dos livros. A lista dos livros, a lista completa dos livros sagrados que a tradição apostólica levou a Igreja a discernir. A tradição apostólica ajudou a Igreja a dizer quais são os livros do cânone sagrado. Cânon, a lista. Para nós, por exemplo, a Bíblia tem 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Mas você pode folhear do Gênesis, do livro do Gênesis, que é o primeiro, ao último livro, que é o Apocalipse, e não vai encontrar uma lista desses livros. Isto é, não há nenhuma passagem da Escritura que diz assim: o Senhor revelou, no caso da Sagrada Escritura, são estes os livros. Aí viria uma lista, desde Gênesis até o Apocalipse. Não há essa lista. Não há isto na Bíblia. Como saber então qual a lista dos livros sagrados? E aqui é interessante observar que mesmo quem não aceita a tradição e só aceita aquilo que está escrito, mesmo estes têm que admitir que a lista dos livros sagrados segue uma tradição que a Igreja recebeu, que é e que o magistério discerniu. O magistério da Igreja discerniu. Percorrendo a Bíblia, eu repito, não há uma lista. Esta lista a Igreja foi elaborando sob a luz do Espírito Santo, fundamentada na tradição da Igreja, na tradição apostólica, daqueles que foram sempre dizendo: estes são os livros sagrados. Isto é importante, uma definição destas. Senão, de vez em quando, poderia aparecer alguém com um livro novo e dizer: olha, aqui está o livro de Deus. Aliás, nós sabemos que era costume no início do cristianismo, por exemplo, que de vez em quando alguém escrevesse algum texto por própria invenção, por própria criatividade, e depois, para dar autoridade, atribuía, por exemplo, segundo Barnabé, segundo Bartolomeu, o mesmo Evangelho segundo Simão. E dizia: aqui está o livro sagrado. E dizia: aqui está o livro sagrado. Quem poderia dizer, quem teria autoridade para dizer sim ou não? Não há nada. Os livros sagrados são outros. E este não faz parte da lista. Quem iria dizer? Quem tem autoridade para dizer este é, este não é? Quem tem a incumbência de fazer esse discernimento, sabe quem é? É a Igreja. É o magistério da Igreja. Por isso agradecemos a Deus que prometeu o Espírito Santo para guiar a sua Igreja. Que prometeu o Espírito Santo para conduzi-la no caminho certo.
e deu-lhe a graça necessária para discernir a vontade de Deus em matéria tão importante. Então, para que você acolha esse discernimento da tradição apostólica e do magistério da Igreja, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.